Bem, eu queria gravar um vídeo pra vocês, assim, sobre como é morar aqui em Viana do Castelo, né? Eu não vou fazer um vídeo sobre os pontos turísticos, sobre essas coisas, porque isso tudo vocês encontram lá no meu Instagram, fotos maravilhosas e pontos turísticos e o que fazer aqui, porque realmente a cidade é muito linda. Eu queria falar um pouquinho nesse vídeo aquelas coisas que a gente acaba não publicando no Instagram, porque não convém a gente ficar falando pontos, às vezes, que são negativos da cidade. Mas também coisas que a gente não consegue ficar escrevendo todos os dias mais ou menos as mesmas coisas. E aí eu vou deixar salvo aqui, porque quem tiver interesse em morar em Viana do Castelo, acho que é interessante saber algumas coisas de quem vive aqui na prática, tá? Então eu queria começar, por exemplo, falando sobre transporte público. Transporte público é uma coisa muito deficiente em Viana do Castelo, tá? O que é que nós temos hoje em dia? Nós temos algumas linhas de autocarro é ônibus, que circula pelas principais ruas das freguesias daqui do Conselho de Viana. Só que, assim, chega a demorar mais de 1 hora para passar o autocarro, tá? Não é aquele serviço que tem sempre. E o horário também é bem restrito. Por exemplo, aqui na minha rua, o último autocarro que passa é 6 horas da tarde. Né? Então, se você você tem um horário de trabalho que não é comercial, que você vai precisar ir um pouco mais tarde, rotativo, você não vai conseguir ir de transporte público, né? Então, tem essa dificuldade. Tem a questão dos comboios. O comboio é o trem. Tipo, o trem eu utilizo muito, vou para o porto de trem. Tem um pouco mais questão de horário, tipo, tem um trem a partir de 5h10 da manhã para o porto. Só que eu não tenho transporte para chegar na estação de comboio. Então, alguém tem que me levar lá às 5 horas da manhã, porque aqui em Viana também não tem Uber ainda. Apesar de já ter registrado, a gente ainda não tem, se você abrir o aplicativo, o app do Uber, você não tem pessoas rodando com Uber aqui. Então, a falta dos autocarros que nos levem para o centro da cidade, que é onde fica a estação de comboio, também é uma dificuldade do município, né? Então, o que é que eu aconselho? Se você não dirige, você não pode ter um carro, você tem que morar no centro de Viana e trabalhar no centro de Viana. Não tem outra opção. Porque se você for para as outras freguesias que ficam mais distantes do centro, porque a freguesia que é no centro mesmo é a Santa Maria Maior. As outras são um pouquinho mais afastadas, mas ainda dá para ir a pé, é Monserrat e Meadella. E fora essas três, que é o centro da cidade, o restante você precisa de carro para se locomover, tá? Não se iluda com a questão de transporte público. Aqui em Viana é ineficiente. Precisa realmente ter um carro, uma bicicleta, uma moto, alguma coisa que te leve para os lugares, tá? Aí eu já vou puxar o gancho para trabalho. O que é que o pessoal tem de mais acessível aqui para trabalho? São as fábricas. Só que as fábricas não ficam nesses três concelhos que eu falei. Elas ficam mais afastadas. Tem Lanheses, né? Tem depois de Dark também tem, que é Castelo de Neiva, também são mais afastadas. Essas fábricas, a maioria é de peças para automóveis e que são horários rotativos, de turno, né? Uma semana você está à noite, na outra você está de manhã. Tem a fábrica de fazer tapete, que emprega muita gente, e a outra fábrica que emprega muita gente aqui é a Enercon, tá? A Enercon é empresa de energia que faz aquelas pás das eólicas. Então, tem muito trabalho na Enercon. É uma grande chance de você conseguir emprego lá. Aí, trabalho dos sonhos? Provavelmente não. É muito trabalho braçal, principalmente para homem. Mulher, às vezes, vai para um trabalho mais leve. E a Enercon é a dessas que eu falei, é a que fica em Monserrat, tá? O acesso dela é mais fácil. Mas mesmo assim não dá para ir a pé, só se você morar lá pertinho, né? Na região da Praia Norte. São lugares mais caros também, né? Quanto mais no centro, mais caro para morar.
Então, e tem os estaleiros também, aqui em Viana do Castelo. Quem procurar trabalho por aqui, os estaleiros são o quê? São as empresas que fazem os navios. Aqui em Viana, Viana é muito forte na fabricação de grandes navios, de cruzeiros, navios de pesca, navios grandes. Então, quem trabalha com a parte de marcenaria, quem trabalha com a parte de eletricista, essa parte toda, existe uma grande chance de conseguir trabalho nos estaleiros, tá? Então, resumindo a parte de trabalho, o que tem aqui? A fábrica de tecido, tô falando no geral, tá, gente? Não, óbvio que tem mais coisas, mas o geral. As fábricas de peças para carros, os estaleiros e a Enercon. Restauração, que é como a gente chama aqui a parte de restaurantes, também tinha bastante emprego para empregada de mesa, que chama tipo garçonete, garçom. Só que com a pandemia, muitos fecharam, né? Então, é uma coisa que tá meio frio. Hotelaria, essas coisas, tá meio difícil por aqui. Porque Viana do Castelo é uma cidade pequena, né? Se você for comparar com Braga, por exemplo, Viana deve ter cerca de 70 mil habitantes, Braga deve ter cerca de 300 mil, aproximadamente. Então, você já vê aí a diferença, né? Então, eu já falei um pouco de transporte, um pouco de trabalho, vou falar um pouquinho sobre educação. As escolas de Viana, elas são muito boas, né? Não precisa ter aquela preocupação de, em que freguesia que eu vou morar para ter uma escola boa. Normalmente, as escolas, elas têm um padrão semelhante, são boas. Óbvio que muito, às vezes, vai dizer assim, naquela região de Viana tem muita gente assim, assado, e aí os alunos da escola não são legais. Acontece, né? Mas não é uma coisa generalizada. Então, assim, não é uma preocupação. Quando você chega aqui, que você vai matricular seu filho, normalmente eles procuram a escola mais próxima da sua residência, tá? Não dá para você chegar assim e dizer, eu quero que meu filho estude lá, não sei aonde. Não, normalmente é pelo endereço, tá? Não tendo vaga nessa escola que é mais próxima da sua casa, eles colocam a segunda mais próxima. E a criança, ela tem direito ao transporte. Aí já é uma coisa que você precisa ir na Câmara, na junta de freguesia. Eu não sei especificamente como faz, porque meu filho, a gente mora relativamente próximo da escola, não precisa do transporte. Aí, no caso, ele vai de ônibus gratuitamente, né? Esses ônibus tem, porque o horário escolar tem autocarro, né? A partir de, 7 horas, 7h30 da manhã passa um, depois 8h30 já passa outro, aí dá para os meninos irem para a escola. Como é que funciona a escola? Antes da pandemia, meu filho só tinha livre quinta e sexta à tarde. Meu filho estava no 6º ano, no início da pandemia. Agora ele está no 7º, diminuiu um pouquinho esses números de dias. Ele fica à tarde livre segunda, quarta e sexta. Sexta manhã, ao invés de ser sexta tarde. Eles diminuíram um pouquinho a carga horária para evitar que as crianças precisassem almoçar todas na escola, pela questão da disseminação do vírus. O preço do almoço na escola estava €1,60, né? Então, vocês se organizam, mas tem a questão do escalão. Aqui tem vários Instagrams que explicam isso. Quem mostra que está desempregado e tal, aí chega a ter criança que nem paga esse almoço na escola, né? Enfim. E tem também uma dica muito legal para quem tem criança, além dos parques que tem aqui em Viana, é a biblioteca. A biblioteca de Viana é muito grande e você chegando lá com o passaporte ou com a carteira de residência da criança, você faz o cadastro dele como leitor e ele pode pegar qualquer livro na biblioteca e ficar 15 dias com esse livro em casa. Com 15 dias, se ele tiver terminado de ler, devolve. Se ele não tiver terminado, é só ligar para a biblioteca e dizer, olha, meu livro, meu filho, o código de leitor tal, eu queria renovar, aí renova por mais 15. Então, assim, aqui em Portugal eu deixei de comprar livro. Lá no Brasil eu comprava aquele Diário do Banana todos, Minecraft todos, Percy Jackson todos. Era um prejuízo, entre aspas, né? Porque livro é investimento. Mas era assim, era um gasto bem alto em livros, que aqui você não precisa ter. O seu filho vai ter acesso a esses livros todos quando ele quiser, na biblioteca, tá? Material escolar. Normalmente a gente só precisa comprar o basicão, tipo um caderno que chega a ser cêntimos, porque caderno aqui não é assim como os cadernos que eu trouxe do Brasil, né? Que eu amo meus cadernos. São aqueles cadernos capa preta que não tem nada, sabe? Liso. Normalmente são esses cadernos que eles levam pra
para a escola. Aí compra lápis, tal, mochila, os livros. Normalmente o governo dá. Esse ano, por causa da pandemia, foi livro novo para todo mundo. A gente recebeu os livros novos. Nos outros anos, normalmente é assim: o ano termina, a gente limpa os livros, tira a etiqueta com o nome, devolve na escola, porque aqueles livros vão ser usados. Então, continuando, criança aqui em Viana, o que eu gosto mais é porque a cidade é muito tranquila, é uma cidade pequena, você sente segurança em deixar seu filho na rua brincando, você sente segurança de chegar no centro da cidade, na Praça da República, e dizer: Guilherme, eu vou na farmácia, eu vou comprar tal coisa. Ele: vou ficar aqui na praça andando, tal. Você sente segurança por deixar isso. Coisa que em uma cidade maior, tipo Braga, Porto, eu não me sentiria segura a esse ponto. Então, para mim, a principal vantagem de Viana em relação a mudar para cá é a qualidade de vida para criar uma criança. O acesso aos serviços, as coisas que a gente tem aqui, tá? Então, eu já falei um pouquinho de educação, criança, trabalho, transporte. O shopping, muita gente procura saber em relação ao shopping. O shopping de Viana é um shopping pequeno, mas a gente tem grandes lojas, assim, tem a Tifosi, tem a Zara, tem a Sport Zone, tem Fenac, tem Vorten. Então, assim, não tem. A única loja que eu sinto falta, assim, eu queria que em Viana tivesse, era uma Primark. Mas não tem Primark em tudo que é canto de Portugal, tá? Então, é aquela coisa que a gente, quando vai no Porto, vai na Primark. Na rua, no centro da cidade, as pessoas ainda têm muito hábito de comprar no comércio, isso é muito bom. Então, o comércio de rua ainda é muito forte aqui, como cidade pequena mesmo, tá? Tem a loja de lingerie, tem a loja que as pessoas gostam muito de comprar papelaria, a Papelarte, que é a papelaria aqui da cidade, tá? Então, a principal vantagem de Viana para mim é a qualidade de vida, é as coisas estarem perto, eu não ter muito trânsito, eu conseguir andar segura na rua, saber que não vai ter questão de assalto, não tem batedor de carteira, como às vezes acontece em cidades maiores, como Lisboa e Porto. É coisa rara, a gente não tem nada a ver com o que a gente passa no Brasil, tá? Eu tô falando para a realidade de Portugal. Porto, Lisboa, obviamente, são cidades um pouco mais que você tem que ter mais atenção com sua bolsa e tal, tá? Uma outra coisa que perguntou muito em relação à saúde. O hospital aqui de Viana, ele tem várias especialidades. E quando você precisa de uma que não tem aqui, ele te encaminha, tá? Então, por exemplo, reumatologia, ele encaminha normalmente para Ponte de Lima. Dermatologia cirúrgica, se precisar fazer uma cirurgia na pele, ele vai te encaminhar para o Hospital de Braga. Mas, no geral, o hospital daqui funciona bem, tá? Quando a gente precisa, a gente é acompanhado normalmente no posto de saúde, né? A gente faz o cadastro. Então, assim, a saúde aqui em Viana funciona bem. Tem municípios que eu sei que demora mais para conseguir utente, que demora mais para conseguir médico de família. Então, resumidamente, quais são os pontos fortes de Viana do Castelo? Qualidade de vida, isso é uma cidade pequena, né? Você tem acesso aos serviços, você se sente segura e é uma cidade muito calma. Então, eu que morava em Salvador, vim para Viana, é uma cidade extremamente mais calma. É uma cidade excelente para você criar um filho e ter qualidade de vida. Quais são os pontos mais negativos de Viana? Para mim, o principal é o transporte público, que é muito ruim, né? Você se sente meio presa se você não tiver um carro. E a oferta de trabalho, que obviamente não vai ser igual como no Porto, nos grandes centros, né? Mas ainda se você estiver aberto a trabalhar com várias áreas, você consegue. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham ouvido coisas diferentes daquela de que morar em Viana é perfeito, mas tem os dois lados. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu conheço Viana, vai fazer 20 anos, dia 23 de dezembro. Já vi isso aqui mudar muito e é uma cidade que eu escolho e vivo feliz com minha família.